Pessoal, então vamos começar a nossa aula aqui de propagação do espaço livre. Essa aula a gente vai revisar um pouco do que a gente já viu aí na aula, na última aula presencial que a gente teve aí. A gente estava aí na agradável companhia de vocês no Mackenzie, e aí a gente teve essa aula para tratar de propagação do espaço livre. Eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui para a gente lembrar o que estava acontecendo, o que a gente estava fazendo aí antes de vir o coronavírus. Então, a gente começou lá abordando o assunto de antenas, né? Então, a gente chegou a fazer algumas simulações, né? De antena monopolo, dipolo, de meia onda, um quarto de onda. A gente observou aí o que que é o diagrama de perda de retorno, o que que é o diagrama de padrão de radiação da antena, o que que é ganho. A gente viu uma série de informações aí sobre a antena. Então, lembrando, a antena é um elemento, ela tem uma fonte de tensão alternada, ela tem uma linha de transmissão e ela tem um elemento aí que irradia o sinal em potência, né? Lembrando que o que vai ser irradiado vai ser um campo elétrico e magnético que são sempre perpendiculares entre si, né? O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si e formam a onda eletromagnética. A onda eletromagnética vai propagar radiação entre a antena transmissora e a antena receptora, não é isso, pessoal? A gente viu isso aí, simulou, calculou, projetou a antena, viu como que a gente projeta aí a antena, né? Como que a frequência depende da geometria da antena. A gente também viu a dependência do campo elétrico, né? Do campo magnético em volta da antena, como que ele se propaga. E a gente também falou de vetor de point, né? Que é o vetor aí que é proporcional ao quadrado do campo elétrico ou do campo magnético e é aquele que tem a potência aí do sinal, né? E a gente observou o seguinte, que essa onda ela vai normalmente aí se propagar no ar, pode ter mudança na atmosfera, isso pode gerar efeitos aí, né? E pode ter obstáculos também, que podem gerar efeitos de reflexão, refração, difração na onda. Esses efeitos físicos todos, que a gente já discutiu em aula também, vão gerar atenuações. E a própria não homogeneidade do ar entre a antena receptora e transmissora vai gerar perda, vai gerar atenuação de sinal. Ótimo, tranquilo. Então demos uma revisadinha rápida aí. E o que que é o espaço livre, pessoal? O espaço livre é não ter obstáculos. Eu ter uma visada perfeita entre a antena TX transmissora e o receptor RX. Então ter lá, você vai montar um link de Wi-Fi aí na sua casa, no seu bairro, a antena do ponto de acesso enxerga o computador, né? Tem visada perfeita, não tem obstáculos. Onde vai haver o enlace de comunicação, né? Então, o enlace entre dois pontos não tem nenhum obstáculo, não tem nenhum relevo, não tem nenhuma parede, não tem nenhuma situação aí que faz com que gere fenômenos de difração, de refração ou de reflexão que podem atenuar. Mas no espaço livre nós temos a atenuação. A atenuação ela vai se dar por quê? Porque a gente tem o ar, a gente tem a atmosfera aí, né? E mesmo na atmosfera padrão, a gente vai ter atenuação. A distância vai influenciar. Quanto mais as antenas estiverem distantes entre si, maior vai ser a atenuação. E outra coisa que vai influenciar é o próprio comprimento de onda ou frequência da onda propagante. Então, a frequência de ressonância entre as antenas, a frequência do sinal propagado, vai afetar também a atenuação. Pode gerar mais ou menos atenuação, ok? E aí, como a gente observou, a atmosfera ela pode ter uma opacidade aí aos sinais de frequência. Então a gente observa, né, nesse gráfico aqui, que entre alguns centímetros e um pouco mais de 10 metros, a gente tem a opacidade da atmosfera em 0%. Então, apesar da atmosfera não ser 0% opaca ao sinal, como eu disse, vai ter atenuação. Mas essa atenuação vai se dar por distância e por frequência. A gente observa que, por isso que a gente usa essa janela de propagação. Então, o RF, como a gente já discutiu, né, ele está entre 30 kHz e 300 GHz. Se você pegar a equação de Hertz, C igual a lambda F, considerando que C é a velocidade da luz,
né, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, a gente vai chegar que nesse comprimento de onda aqui, entre um pouco mais de quase 10 centímetros e um pouco mais de 10 metros, está a faixa de radiofrequência, a faixa que a gente consegue propagar com atenuação apenas devido aí a fatores que a gente vai comentar, né, como frequência e distância no espaço livre. Então, por isso que o RF tem comprimento de onda nessa faixa aqui, onde a gente tem opacidade da atmosfera próxima de 0%. Isso a gente já discutiu bastante também, com bastante propriedade, né? Eu estou relembrando porque faz tempo que a gente não se fala. E aí, para calcular a atenuação no espaço livre, a gente tem que partir da equação de Friis. Então, se a gente observar uma antena transmissora aqui, ela vai fornecer um sinal com uma certa potência em watts Wt. Essa potência vai viajar no espaço, vai viajar a partir de uma distância r, e eu posso calcular qual é a potência S em watts por metro quadrado, ou seja, a potência aqui numa área superficial cilíndrica, né, que vai chegar. Então, S depende da potência irradiada na transmissora, depende da distância R que eu estou obtendo essa potência a partir da transmissora e depende do ganho da antena, né? A gente já discutiu o ganho da antena. O ganho da antena é dado em dBi. O ganho da antena é o quanto a antena consegue direcionar a potência de sinal em relação a uma antena isotrópica, né? Por isso que é dado em dBi. Então a gente já discutiu isso também, já falamos de ganho de antena, mas é importante lembrar aqui, ó, quanto maior o ganho da antena, mais potência S a gente vai ter chegando em watts por metro quadrado numa distância R. Beleza, pessoal? Do lado da receptora, né, da antena receptora, a potência WR em watts por metro quadrado que chega a essa antena vai depender do S, ou seja, vai depender do que chegou nessa antena receptora e vai depender da área da abertura efetiva de recepção. Então, a abertura efetiva de recepção, ela depende da antena, é uma característica da antena, né? Assim como o ganho, a característica de catálogo da antena. A gente observa que a área efetiva de recepção depende do lambda, ou seja, depende do comprimento da onda propagante e depende do ganho da antena receptora. Se a gente pegar a área efetiva e colocar aqui na equação da potência de recepção, e se a gente pegar o S, que é a potência que está chegando na antena, a gente chega que a potência de recepção da antena depende da potência da transmissora, depende da distância R que as duas antenas se encontram, depende do ganho da antena de transmissão, depende do lambda, que tem a ver com a frequência de propagação, e depende do ganho da receptora, né? Ou seja, a gente consegue chegar nessa equação aqui, que é a equação geral de Friis. Se eu quiser descobrir a potência recebida por uma antena, ela vai ser dada pela potência transmitida em watts do outro lado, por metro quadrado, ou em watts, aliás, né, em watts mesmo, o ganho da antena transmissora, o ganho da receptora, o lambda, que tem a ver com a frequência de propagação, e vai depender do R, que é a distância entre as duas antenas, beleza? Em sinal de potência, a gente sempre trabalha em decibel, em dB, ou seja, usando o log, né? Então, se a gente fizer um trabalho aqui nessa forma, e a gente já fez essa dedução na aula passada, ou seja, transformar isso aqui em dB, a gente vai chegar que a potência recebida pela antena, em dBm, por exemplo, depende da potência transmitida em dBm, depende dos ganhos das antenas em dBi, transmissora e receptora. Esses ganhos são informações de catálogo. E aí a distância contribui negativamente. A distância em quilômetros, a gente deduziu essa equação, a gente já sabe por quê, eu posso colocá-la direto aqui, ó. R em quilômetros, distância entre as antenas, 5 quilômetros. Coloco o R valendo 5 e já calculo a potência recebida. A frequência eu já coloco em megahertz, né? Que é uma megahertz é normalmente uma faixa de frequência que a gente usa para radiofrequência. A gente observa que o termo da distância e da frequência é negativo, ou seja, quanto maior a distância entre as antenas, maior a frequência entre as antenas, menos sinal de recepção eu vou ter, tudo bem? Então, e lógico, né, os ganhos das antenas contribuem positivamente para o sinal recebido,
beleza? Então, a gente já viu essa equação, deduzimos na aula passada. Então, resumindo, a perda no espaço livre depende desse termo aqui, ó. Depende apenas do lambda, que tem a ver com frequência, e da distância r entre as duas antenas. E aí, na aula passada, eu fiz a dedução na lousa, e vocês também deduziram no caderno, que eu pedi, né? Foi uma atividade bastante gostosa. Tenho certeza que vocês estão em casa aí com essa história do coronavírus, com saudade dessa dedução. A gente chegou que a atenuação L, ou seja, a perda em dB em VHF e UHF, ou seja, em frequências aí da ordem de megahertz, pode ser calculada por essa fórmula, que inclusive é uma forma normatizada aí pelo ITU, né? Que é um órgão de normas em relação a telecomunicações. Então a atenuação aqui ó, é 32,4 mais log de R mais log de F. Aqui já é positivo, porque eu estou falando de atenuação. Eu estou falando de perda. A distância e a frequência contribuem para a perda maior. Tudo bem? Quando a gente deduziu aí na sala, a gente colocou aqui dois termos que não estão aparecendo, né? Os ganhos das antenas. Os ganhos das antenas, tanto de recepção quanto de transmissão, entram negativos, ou seja, diminui a atenuação. E aí a gente deduziu também que no HF alto, ou seja, quando eu quero trabalhar com megahertz, é mais fácil usar, desculpa, quando eu quero trabalhar no HF alto, ou seja, com gigahertz, é mais fácil usar essa equação aqui, ó. Nessa equação eu já coloco o R em quilômetros e já coloco o F em gigahertz. Então, por exemplo, quero calcular a perda para Wi-Fi, 2.4 GHz. Você já coloca aqui o F em 2.4 GHz, né? Você já coloca o valor em 2.4, não precisa colocar 2.400. Essa equação a gente já deduziu, já é para facilitar a vida na hora de calcular a perda de sinal para sinais da ordem de gigahertz. Como a gente sempre trabalha com distâncias quilométricas, o R já está em quilômetros também, certo? Então, essas duas fórmulas aí aparecem aí nos livros, né? No livro de propagação, inclusive, aí, que a gente utiliza, né? Do Ribeiro também já aparece, outros livros aí, literaturas aí que eu vou recomendar para vocês no Moodle aí, já aparecem essas equações deduzidas, né? Que a gente deduziu em aula, é moleza deduzir, né? Aplicar em um logaritmo, né? E a gente trabalha em log aqui, né? Para transformar em dB. O L, a atenuação das duas equações aqui já é dado em dB, porque é mais fácil trabalhar, né? Com valores aí em dB, se for valores pequenos ou muito grandes, em dB você trabalha com números mais fáceis aí de representar, tá certo? Tudo bem? Vamos só lembrar, vou voltar aqui que é uma coisa que vocês confundem muito. Essa equação aqui, ela tem os valores do sistema internacional, né? Os Ws em watts, os ganhos em unidade arbitrária, ou seja, adimensional, lambda e R em metros. Quando eu fiz o log, essas duas equações aqui de perda do L, já está tudo em dB. A resposta dessa conta é em dB. Então, logo mais os próximos vídeos que vocês vão assistir, nós vamos resolver exercícios baseados nessas duas equações. Os exercícios já seguem, ó, são 3 exercícios aqui, exercício número 1, 2 e 3, e vão estar no PPT dessa aula junto com esse vídeo. Você vai ter acesso ao PPT, vai ler os exercícios aí e eu vou resolver esse exercício em outros vídeos que logo mais você vai assistir, tá ok? Então, grande abraço, é um prazer estar com vocês de novo aqui. Seria um prazer muito maior estar com vocês aí na sala de aula, nosso querido Mackenzie aí no nosso curso de Engenharia Elétrica. Um grande abraço, um abraço especial para o Marcelo aí, espero que ele esteja bem, que ele possa não estar curtindo aí férias na Bahia. Na Bahia também tem coronavírus, então a gente tem que ficar em casa. Grande abraço aí.